Olá pessoal, meu nome é Samir Morimoto. Hoje nós vamos iniciar uma série de eventos sobre o produto Microdata, o nosso ERP focado no mercado têxtil. E para iniciar esse ano de 2020, o nosso primeiro tema de evento é a Microdata na nuvem, a sua empresa na nuvem. O que isso quer dizer? Que o nosso ERP ele está disponível na nuvem de forma virtualizada. Ou seja, hoje você que já é cliente da Microdata, provavelmente você tem um servidor interno na sua empresa com o sistema Microdata instalado ali e os usuários acessando então esse seu servidor. Então você tem um ambiente interno na sua empresa que tecnicamente o pessoal chama isso de on-premise, né? Então você tem lá os terminais, os computadores dos usuários acessando o seu servidor. Essa é a maneira de uso não só do sistema Microdata, mas lá do seu Word, que você cria lá um arquivo e salva no servidor da empresa. Tá? E hoje eu vou apresentar para vocês uma solução diferente, que é virtualizar o seu servidor, trazer o seu servidor para a nuvem. E quando eu digo isso, existem N possibilidades, né? Entre essas várias possibilidades, eu vou apresentar uma que é o acesso ao sistema direto do navegador, ou seja, direto do Google Chrome ou do Firefox ou do Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Safari, né? Então aqui a gente vai ter um ganho aí de mobilidade, uma vez que eu não estou como usuário do sistema, mas preso ao meu computador. Então eu tenho lá hoje dentro da empresa o meu servidor e o meu computador desktop, o meu notebook. Então eu tenho um Microdata instalado neste notebook. Uma vez que eu vou migrar, vou modificar a minha maneira de acessar o sistema, então eu estou livre do meu notebook. Por quê? Eu posso simplesmente pegar o meu tablet, né, sem fazer nenhum tipo de instalação, abrir um site, né, um endereço de internet, coloco o meu usuário e senha e pronto. Tenho lá o meu SIM carteira ali dentro, o SIM fatura, tenho N módulos do ERP Microdata já sendo acessíveis e podendo utilizá-los de maneira transparente. Então isso significa Microdata na nuvem, a sua empresa na nuvem, você com total mobilidade para poder migrar, né, de um computador para outro sem ter a necessidade de fazer nenhuma instalação de um novo terminal, por exemplo. Então só aqui a gente já tem um ganho enorme, tá? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes à frente. Então nesse conceito de mobilidade, né, já o que muda é o meu acesso ao sistema, que é o que eu acabei de dizer. Então o conceito de autenticação ou de acesso ao sistema, ele muda, né? Então hoje eu tenho meu computador, o meu notebook, o meu desktop. Toda vez que eu formato o computador, por exemplo, eu preciso de executar uma instalação do terminal, uma instalação do cliente Microdata, para que o menu Microdata, né, o cliente Microdata, ele possa acessar o servidor, pensando que meu servidor ainda está dentro da minha empresa, ou seja, estou 100% on-premise, 100% com a instalação interna na minha fábrica, na minha empresa. Quando eu estou migrando para o ambiente da nuvem, para o ambiente virtualizado, que é a proposta deste evento, eu modifico essa forma de acessar o sistema. Então, acabei de comprar um computador, um notebook, um desktop novinho, né? Vou ter que instalar alguma coisa nele para acessar o Microdata nesse ambiente de nuvem? Não. Basicamente, eu vou entrar com um site, né, e colocar o meu usuário e senha como está mostrando aqui nesse slide. Então aqui nós já temos de maneira clara o seguinte: se eu olhar aqui, eu tenho os navegadores. Então eu tenho ali Google Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Microsoft Edge, né? O Safari, ou seja, que eu já tenho um ponto de alerta. Se eu tenho um iPad, por exemplo, se eu tenho um MacBook, né, eu posso acessar o Microdata através desse MacBook, através desse iPad. Por quê? Eu estou utilizando o navegador, eu não tenho que instalar nada no Mac, não tenho que instalar nada. Simplesmente abro o navegador Safari, coloco o meu usuário e senha e estou lá com o Microdata aberto.
tem um outro navegador que é o Opera, menos conhecido entre os usuários, principalmente os usuários microdata, que são sempre mais no ambiente Windows, né? Então está sempre dividido ali entre Firefox e Google Chrome, né? A maioria dos usuários utilizam no seu dia a dia esses navegadores. Então o menu microdata passa a ser aberto dentro do navegador. Então esse dentro do navegador nada mais é do que eu vou abrir o meu site. Então eu tenho aqui o meu site, né? Esse aqui é um exemplo. No caso, você contratando esse serviço, vou ter ali minha empresa.microdata.fwc Cloud. Então vai ter um endereço, uma URL aí, um site que você vai acessar, né? Que vai ser configurado. Esse site vai te levar então para uma página como esta, certo? Então se a gente der um detalhe nessa página, eu tenho aqui a visualização de como o usuário passa a acessar o sistema microdata. Este usuário e senha, né, é o primeiro nível, a primeira camada de acesso. Então eu tenho sempre duas camadas. A primeira camada é essa, que é a camada do site, ou seja, do meu portal na nuvem, né? No meu acesso ao site na nuvem. Então este usuário e senha aqui é o meu usuário de nuvem, né? Então o meu servidor já está instalado na nuvem. Então esse aqui é o meu usuário para que eu acesse esse servidor na nuvem. Claro que nós vamos cadastrar esses usuários e enviar os usuários e senhas para vocês. Uma vez que é feito o acesso, o que aparece na tela, no navegador do usuário? Então, note que eu ainda estou dentro da página da internet aqui. Então, estou com o meu navegador aqui, o Microsoft Edge. Uma vez que eu entrei com o meu usuário e senha, eu vou ver este menu aqui, ó. Este menu de acesso, ele mostra quais são os programas, quais são as aplicações, o que eu tenho direito de abrir dentro do ambiente da nuvem. Então, pensando que eu sou um usuário comum, né, um usuário que só vai abrir o microdata, vai abrir o SimRec, o SimCarteira, o SimFatura, o SimTecidos e por aí vai, né, o que é pertinente mostrar para esse usuário? Basicamente, o menu da microdata. Nem a pasta de arquivos aqui eu não precisaria mostrar, né? Mas eventualmente esse usuário poderia ter ali uma pasta na nuvem onde ele possa salvar os seus arquivos. Por exemplo, fez um arquivo do Word, quero salvar na minha pasta da nuvem dentro deste ambiente da microdata. É possível? Sim, desde que o usuário, claro, tenha o acesso aos pastinhas de arquivos lá na nuvem. Tá? Se não está aparecendo, ele não vai poder transferir arquivo, ou seja, só vai usar o sistema. Um outro exemplo, não é um arquivo do Word, mas eu fiz lá um relatório lá dentro do microdata, eu quero salvar um PDF desse arquivo e copiar depois para o meu computador, eu quero deixar salvo na minha pasta lá na nuvem, né? Ou seja, todo o meu ambiente passa a ser controlado, gerenciado, armazenado, guardado lá no servidor da nuvem. Não tenho mais nada local no meu computador, no meu desktop ou no meu servidor. Por quê? Lembra da história de trocar de computador, de ter mobilidade, né? Se eu salvo hoje esse meu relatório, por exemplo, nos meus documentos, fui lá no SimTecidos, gerei um relatório de estoque, por exemplo, que eu quero fazer alguma análise, salvei um PDF dele, salvei um TXT, salvei um Excel, tanto faz, lá no meu computador, na minha pastinha, lá nos meus documentos. Só que está no meu notebook, né? Aí agora eu quero ver esse mesmo relatório no meu tablet lá, no meu iPad. Eu consigo ver. Por quê? Porque o arquivo está salvo no meu notebook ou está salvo no servidor da minha empresa, né? Para que o meu iPad possa ter acesso a esse arquivo, eu teria que o iPad estar conectado na rede da empresa, ter permissões da rede da empresa para conseguir acessar esse arquivo, supondo que ele está no servidor, né? Numa pasta lá compartilhada, que tem aqui eu tenho acesso. Ou se está no meu próprio notebook, meu iPad teria que de alguma maneira conectar na rede, no meu notebook, para ter acesso àquele arquivo. Então aqui é diferente, né? Uma vez que eu salvei esse arquivo dentro do próprio ambiente da nuvem, dentro do meu próprio ambiente lá do servidor na nuvem, e coloquei lá na minha pastinha de arquivos, ele está ali. Então é independente se eu estou no meu notebook ou se eu estou no meu iPad agora, a hora que eu entrar com o usuário e senha, eu vou entrar no usuário e senha na minha
página de internet, lá na nuvem. O meu arquivo já está lá dentro. Então eu vou conseguir abrir esse arquivo lá no meu iPad de maneira transparente, né? Então, esse é o raciocínio básico de acesso ao sistema. Então, acessei o site, coloquei o meu usuário e senha, nem entrei no microdata ainda. Eu tenho um menu de acesso do que eu posso fazer dentro do ambiente da nuvem, do que o meu usuário pode fazer. Se eu tiver um outro usuário e esse outro usuário tiver acesso a outros programas, estes programas estarão liberados neste menu. Ok, Samir, entendi isso, entendi que eu vou colocar meu usuário e senha e vou entrar no ambiente de nuvem. Agora que eu estou no ambiente de nuvem, eu quero abrir o microdata. Então, 2 cliques no microdata, normal, vai abrir o menu que vocês já estão habituados. Então, para o usuário, o dia a dia do usuário, o que vai mudar na hora de abrir o microdata? Basicamente, antes de abrir o menu, né, ele vai abrir o site, né, da nuvem, colocar o usuário e senha de site de nuvem e depois abrir o menu. Vai aumentar uma etapa ali, que é essa etapa de abrir o navegador. Daqui para frente é transparente. Para o usuário não muda absolutamente nada. A tela do sistema não vai mudar, a usabilidade, né, abrir 2 módulos ao mesmo tempo, trocar de um módulo para o outro, velocidade, vocês vão ver que é muito rápido, né? Então é totalmente transparente. Então o usuário vai colocar lá o seu nome e a sua senha de menu. Uma vez logado no sistema, note de novo que eu estou dentro do navegador, né? Estou ali com o meu SIM carteira aberto, dei um carregar dos meus pedidos, então tem ali a minha tela do SIM carteira consultando pedidos de maneira já conhecida pelos usuários microdata. Então totalmente transparente. Tá? Ah, Samir, mas eu vou ficar ali, vou perder um espaço, né, aquele cabeçalho da minha tela, porque eu estou dentro do navegador, vai espremer a minha tela do microdata, né? Não gostei disso, não tem problema, né? A gente pode simplesmente maximizar a tela, né, do navegador, e se a gente notar, né, de uma tela para outra aqui, eu vou voltar no anterior, então na minha borda aqui, ó, eu tenho um pontinho aqui, ó. Esse pontinho fica mais destacado a hora que eu maximizei aqui, ó. Então ele tem uma setinha. O que essa setinha significa? É o menu da minha página da internet, lá do meu navegador. Se eu quiser voltar para a tela menor, eu clico nesse pontinho e ele volta na tela anterior, que é a restaurada que a gente fala. E nesse ambiente, quando está com a tela cheia, é a tela maximizada, né? Então, note que eu tenho ali realmente a experiência do usuário sendo totalmente transparente, sendo totalmente como ela é hoje, né? Quando você está no ambiente on-premise, quando você está instalado local, no seu computador local, instalado no seu servidor local, tá? Então, usabilidade tranquilo, o usuário consegue trabalhar de maneira transparente. Eu abri aqui mais um módulo, então mantive o SIM carteira aberto, abri o SIM REC, carreguei uma tela de relatório para título de exemplo e tem aqui uma setinha indicando o que? Quais são os módulos que estão abertos. Então tem aqui, ó, o menu, tenho o carteira e tenho o REC, tenho contas a receber aberto. Então, da mesma maneira como hoje o usuário abre vários módulos, né, do sistema, aqui continua tudo igualzinho, né, continua funcionando tudo igualzinho. Então não mudou a aparência da tela, continua igual, a tela continua sendo maximizada, ele consegue ter os acessos de maneira já conhecida. Beleza, nessa hora eu estou dando um exemplo ali, pensando que esse usuário tem acesso à pasta de arquivos, né? Então ele tem esse menu aqui, certo? Então ele consegue abrir a pasta de arquivos, e aí eu tenho aqui o tão conhecido, né, pelos usuários microdata, a minha pastinha do microdata, né, a minha pastinha onde tem os arquivos da microdata, onde eu tenho os layouts de relatório, onde eu tenho os layouts de etiqueta. Então, se esse usuário tiver esse menu de acesso, ele vai conseguir poder abrir esses arquivos, configurar alguma coisa, caso ele seja um usuário que tem esse tipo de permissão, que tem esse tipo de conhecimento, certo? Ou caso ele precise salvar alguma coisa em uma determinada pasta, tá? Ok, então esse é o microdata na nuvem,
né, o ERP na nuvem, rodando na nuvem, funcionando de maneira totalmente transparente, certo? Maravilha, Samir. E para que a minha empresa vá para a nuvem, para que a minha empresa passe a utilizar o sistema da microdata instalado, rodando, funcionando na nuvem, e eu deixe de possuir um servidor interno, ou seja, eu estou reduzindo o custo, eu estou tirando o meu servidor que hoje eu preciso comprar na minha empresa, né, e estou passando a utilizar um servidor que está lá na nuvem, é um aluguel, né, então eu vou pagar um aluguel para utilizar lá um serviço de nuvem. Quem vai gerenciar esse serviço? Né? Quem vai fazer essa instalação? Aonde vai estar instalado? É o que a gente vai falar daqui para frente. Então, nesse slide aqui, é uma apresentação que foi feita, né, uma live, um webinar que foi feito no ano passado, para vocês, para os clientes Microdata. Alguns já participaram, já assistiram, e hoje eu estou fazendo esse evento novamente para divulgar então esse recurso, certo? Então aqui nós temos uma visão rápida de quem está gerenciando esse ambiente. Então, nosso parceiro, né, de cloud, que é a FWC. Nós temos no nível mais baixo da camada aqui, ó, o usuário final, ou seja, o usuário que vai abrir lá o desktop dele, que vai abrir o iPad dele, colocar o usuário e senha e utilizar o sistema Microdata. Acima do usuário, né, eu tenho aqui o usuário administrador, né, ou seja, na hora de instalar o servidor da Microdata, na hora de instalar lá o menu, na hora de instalar o banco de dados, na hora de instalar, configurar as impressoras. Quem vai fazer isso para funcionar no sistema Microdata? Continua sendo a Microdata, né? Ou seja, pensando numa migração, você já tem um ambiente funcionando na sua empresa. A gente vai fazer a reinstalação, como se fosse uma instalação de um servidor novo que você comprou. Só que ao invés de estar o servidor aí dentro da sua empresa, esse servidor está lá na nuvem. Então é a mesma coisa, vai o implantador da Microdata, vai fazer um backup do seu banco de dados atual, né, que você já é cliente Microdata, vai colocar esse backup lá no servidor da nuvem, vai fazer todas as configurações de impressora, de acesso, de usuário, de coletor e por aí vai. Então quem faz essa configuração, pensando em sistema, é a própria Microdata. Tá bom, Samir, e quem vai configurar a máquina? Né? O Windows, o antivírus, o backup e por aí vai. Aí fica por conta desses dois usuários grandes aqui, que é o que está por trás de tudo isso, que é a FWC, o nosso parceiro. Né? Então o seu servidor, né, ele estará sobre a guarda, sobre a responsabilidade, né, da FWC. Certo? Então o hardware, o Windows, o backup, o antivírus, vai estar tudo lá sendo configurado, sendo gerenciados pelo nosso parceiro, que é a FWC. Então, para você, usuário final, o que interessa é chegar aqui, né, colocar o seu usuário e senha e acessar o sistema como você já acessa hoje. Tá ok? Maravilha, Samir. Mas eu sou a parte técnica, hoje eu sou responsável pelo TI da minha empresa, eu queria entender um pouquinho melhor isso, nessa infraestrutura, o que está por trás, o modelo, né? Assim, bem, uma visão bem macro da coisa. Como é que funciona isso? Bom, uma vez que foi contratado o serviço, eu vou ter que preparar um ambiente, esse ambiente, ele basicamente vai ter algumas camadas, né? Então eu tenho lá uma camada que é um servidor de backup. Por quê? Porque o backup tem que ser feito do meu banco de dados e da minha aplicação, certo? Então esses caras aqui são feitos o backup, certo? E eu tenho a minha camada de acesso, né, onde os usuários vai colocar o usuário e senha dele lá e vai ter os acessos. Então tem aqui os meus acessos, e esses acessos são controlados por um servidor de cliente que por sua vez vai liberar o acesso ao menu da Microdata lá. Então, uma maneira bem didática seria isso, certo? Então, você vê que tem vários hardwares mesmo, várias camadas físicas e de aplicação de outros softwares de gerenciamento de acesso que estão envolvidas, né? Todo esse ambiente é gerido, né, controlado pela equipe da FWC através dos ambiente dele de gerenciamento e monitoramento. Certo? O que significa isso?
De novo, eu vou ter lá um usuário administrador do ambiente físico lá da FWC, um usuário microdata responsável pela parte de configuração do sistema e você que vai simplesmente colocar o seu usuário sem utilizar. Quando a gente está falando do ambiente físico, que é isso aqui tudo, né, você não está vendo, eu microdata não estou vendo. Quem vai estar vendo isso é a FWC. Então, ela vai criar, ela vai gerenciar o servidor, falando fisicamente mesmo, vai ter uma máquina lá que vai ser o servidor, né? E ele vai ser o seu servidor microdata do SimCarteira, do SimRec e do SimPag. Então a gente está falando dos programas, né? Das aplicações, dos executáveis. Eu vou ter um outro servidor, uma outra máquina, né? Que é o meu servidor de banco de dados, certo? Então este servidor de banco de dados vai estar instalado o que lá? O SQL Server, porque a microdata trabalha com o SQL Server. Então, basicamente aqui eu já tenho duas máquinas, né? Duas instalações. Na maioria das vezes, né, no cenário dos nossos clientes, eles possuem um único servidor, uma única máquina on-premise, onde na mesma máquina eu tenho instalado o programa, ou SimCarteira, SimRec, SimPag, o menu e o banco de dados, o SQL Server. Isso faz com que eu precise investir numa máquina só, física, que suporte, que aguente a carga de trabalho de banco de dados e de aplicação. Então é uma máquina robusta e, consequentemente, uma máquina cara, certo? Quando eu estou indo para o ambiente quando eu vou para o ambiente da nuvem, né, do cloud, esse custo deixa de ser meu, certo? Porque eu pago uma mensalidade para esse serviço, né? E o provedor do meu serviço, no caso a FWC, parceira da Microdata, ela vai se preocupar em ter esse servidor robusto. Só que ao invés dela comprar um único servidor, na verdade ela vai ter dois servidores, né? Ela divide a carga de trabalho. Então eu tenho um servidor para a minha aplicação, para os meus programas, e outro servidor para o meu banco de dados. Consequentemente, eu ganho em velocidade, eu ganho em desempenho, né? E claro, eu vou ter também que investir em gerenciamento. Se antes eu monitorava uma máquina, agora eu tenho que monitorar duas, né? Porque eu dividi o meu ambiente. Então já tem um ambiente mais complexo no sentido de monitoramento. Então toda essa responsabilidade de analisar a velocidade, de ver o desempenho da máquina, para ver se ela está aguentando a carga de trabalho, para ver se está tendo gargalo e por aí vai, fica sobre a gestão da FWC. Então aqui nós temos, na apresentação que ocorreu lá no ano passado, o nosso Emerson aqui, que é o gerente de vendas, certo? E a equipe da FWC aqui, de gestão ali, representada pelo pessoal dos hardwares, dos softwares, né, de banco de dados, explicando nessa live aí um pouco disso que eu estou falando para vocês agora. Beleza? Então eu tenho ali o meu ambiente todo gerenciado pelo pessoal da FWC. E a gente está falando, então, eu falei da responsabilidade que isso fica a cargo deles, né? Então eu tenho lá, eles garantem ali um suporte de nível 1, né? Ou seja, alguma coisa aconteceu, não estou conseguindo ter, o meu usuário não está entrando lá no site, fica dando senha inválida, né? Pode ser que tenha expirado minha senha, por exemplo, não sei, né? Ou qualquer outro problema. Estava usando o sistema, de repente caiu, né? E não é a minha internet, porque eu estou no YouTube aqui, eu estou assistindo no YouTube, está tudo normal, né? Então provavelmente foi algo que aconteceu do lado de lá, né? Ou seja, lá no servidor da nuvem. Pode acontecer isso, Samir? Você está me vendendo um negócio que vai dar problema? Eu falei, não estou mostrando algo que vai te dar problema. Justamente o contrário. Porém, sempre existe um 0,001 lá que pode ocorrer um problema, né? Então, eles garantem suporte, né, caso ocorra algum problema, de 24/7 por 365, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, terá alguém lá para socorrer num caso extremo desse, de parou de funcionar, não abre mais nada, né? Ou qualquer outro caso que seja necessário acionar o suporte, tá?
a questão do licenciamento do banco de dados, né? Lembre-se que quando a gente fala de servidor, né, de instalação do ERP, eu tenho que ter o meu Windows instalado lá na máquina, no servidor, e o SQL Server, o banco de dados instalado no servidor, além do próprio microdata, né? Então, o banco de dados ele precisa ser comprado, né, porque existe a versão paga desse banco de dados, né? Então, além de instalar o microdata, eu tenho que comprar o banco de dados quando eu estou no ambiente local, dentro da minha empresa, on-premise. Mas quando eu vou para a nuvem, eu não preciso mais comprar esse banco de dados. Por quê? Porque já está incluso, né, na minha mensalidade, no meu contrato, o licenciamento do banco de dados. Então lembra lá que antes dentro da minha empresa eu tinha uma máquina com o microdata, com os programas, mais o banco de dados instalado. Eu precisei comprar esse banco. Quando eu vou para a nuvem, não preciso mais comprar o banco, né? Então eu vou utilizar o licenciamento que ele já vai me fornecer. Tá, ok? E aqui abriu um parênteses, né? Durante aqui a nossa apresentação surgiu aqui uma pergunta falando sobre Samir, mas eu já tenho, porque eu comprei realmente o banco de dados, né? Quando eu adquiri o microdata, o tamanho da minha empresa era muito grande e a versão gratuita do banco de dados, que é o que a maioria utiliza, né, não era suficiente para mim, porque a versão gratuita tem algumas limitações, né, e eu precisei comprar a versão paga. Se eu for para o ambiente da nuvem, agora eu vou perder então esse investimento que eu fiz, né? Essa foi uma pergunta que surgiu e é importante deixar aqui destacado que no momento em que você for ter uma demonstração efetiva, né, do ambiente da nuvem, fazer um levantamento do seu parque de máquinas, ou seja, quantos usuários você tem, qual a sua configuração atual do seu servidor, para poder mensurar isso para quando for para a nuvem, ser um servidor capaz, né, de se igualar e com certeza ser melhor do que o servidor que você tem atual. Nesta hora, a gente vai colocar então justamente esse questionamento. Olha, no meu contrato é possível ter uma redução de custo, uma redução de mensalidade, porque eu quero utilizar a minha licença do SQL Server? Isso pode ser negociado lá na hora e dependendo se vale ou não a pena essa utilização. Por que eu estou falando isso? De repente, quando você comprou a versão do SQL Server, você estava lá alguns anos atrás e você comprou a versão do SQL Server 2008, certo? E aí hoje, em 2020, nós estamos ali com a versão do SQL Server 2017. Certo? Já indo para 19 aí em alguns casos, mas vamos falar da 17, que é a que está atualmente mais difundida. Beleza, então, supondo que lá na FWC eu estou na versão 2017 e você comprou a versão lá anos atrás da versão 2008. Eu não vou subir a sua versão no ambiente da FWC, não faz sentido isso. Por quê? Porque a versão 2008 do SQL Server, ela já morreu a vida útil dela, ou seja, a Microsoft, né, ela já falou, olha, 2008 ele não vai mais receber atualizações, né? A Microsoft não garante mais a segurança para novos ataques, novos vírus, novos problemas que surgirem, né? Então, ele está lá na sua empresa, está instalado, está funcionando, você está trabalhando. Porém, a gente já está em 2020, 2021, 2022, 2023. Em algum momento, alguém vai criar algum vírus ou simplesmente vai parar de funcionar porque não é mais compatível com algum recurso novo que seja criado daqui a alguns anos. Ou seja, você vai ser obrigado a trocar essa versão do SQL Server ou a própria versão do Windows, né? Então, não faz sentido eu levar uma versão velha para a nuvem, né? Na nuvem eles vão me garantir a evolução, a atualização de versões desse ambiente, certo? Então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então só aqui essa questão de licenciamento, de valores em reais, em reinvestimentos, né, não são mais necessários. Eu simplesmente vou pagar minha mensalidade lá e não vou ter preocupação com isso, com licenciamento de Windows, de banco de dados, de licenciamento de software de backup, de software de antivírus e por aí vai, certo? E como eu acabei de falar de vírus e de backup, né, uma coisa está totalmente relacionada à outra, que é o que? No ano passado, né, nós tivemos aí uma onda enorme, retrasado e ano passado, uma onda enorme de ataques
de hackers aos servidores aí de maneira geral, né? Inclusive clientes da Microdata foram afetados por esses ataques, perderam ali bancos de dados, perderam arquivos do Word, arquivos de desenho, de estampas, de Photoshop, né, que o pessoal cria ali para os seus tecidos. Por quê? Porque o servidor foi invadido, o servidor de dentro de casa, né, o servidor on-premise, que está dentro da sua fábrica, foi criptografado, ou seja, embaralhou todas as informações, e aí você não conseguia abrir mais arquivo nenhum. Né? E aí o hacker lá pedia lá X mil reais para devolver as informações para você. Né? Então muitos clientes falam, não vou pagar nada, vou pegar o meu backup e vou voltar ao backup e está tudo certo, continuo, sigo a minha vida. Aí só um detalhe, né? O backup ficava onde? No HD espetado no servidor. Quem que foi infectado? O servidor. O que você acha que aconteceu com o backup? Também foi criptografado, ou seja, também não era possível utilizar esse backup. Então, você vê, a gente consegue enxergar que eu mesmo achando que a minha informação está dentro de casa, está protegida porque ela não está na nuvem, que esse é um mito, né, que eu acabei de demonstrar que foi quebrado, né, a minha segurança, a minha equipe interna, né, seja interna funcionário, ou seja uma empresa de TI que presta serviço para minha empresa de infraestrutura, deveria ter cuidado melhor do meu ambiente, porque eu acabei sendo infectado. Quando eu vou para a nuvem, né, para o servidor aqui no nosso caso da FWC, toda essa preocupação do firewall, do backup estar lá e estar seguro, estar sendo executado, né, é responsabilidade da FWC. Então eu posso continuar tendo a minha equipe interna de TI para resolver os meus problemas internos e até para definir o que eu quero que esteja, até que nível eu quero que eu esteja lá de backup e de quantidade de backups e de periodicidade de backups que ocorram lá na nuvem, que vai ser gerenciada pelo pessoal da FWC. E eles garantem então que eu vou ter um arquivo, né, retido lá, ou seja, guardado por 30 dias. Então, bem didático, né? Dia 1º de fevereiro, backup dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 1º de março, backup do dia 1º, tchau, vai embora, não tem mais. Dia 2 de março, backup do dia 2 de fevereiro, não tem mais. Então, ou seja, 30 dias, né? Sempre o último dia, 30 dias atrás, joga para lixeira, né? E eu mantenho sempre os últimos 30 dias de backup. E aí outra pergunta que surgiu aqui, falando disso, de periodicidade, nesse exemplo bem rápido, foi diário, né? Ou seja, eu tenho um backup por dia, né? Você fala, nossa, mas a minha operação é muito crítica, eu quero um backup por hora. Ou seja, então em um dia eu teria 24 arquivos de backup, né? Um backup à meia-noite, a 1h da manhã, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6, até a meia-noite do dia seguinte, né? Isso é possível? É possível, desde que na hora de fazer o contrato lá, de acessar o contrato com a Microdata, né, com o nosso parceiro, a gente exponha essa necessidade para ele, e aí vai ser avaliada a questão custo disso, né? Mas de maneira geral, é possível? Sim, é possível. Tá? E aí então você concentra no seu faturamento, na sua produção, você se concentra no seu negócio. Você deixa com que a Microdata se preocupe com o RP, com a aplicação, né? E o nosso parceiro FWC se preocupe com a infraestrutura de servidor, de backups, de arquivos, né? De firewall e por aí vai. Tá ok? Então o nosso parceiro, ele não é um iniciante, não começou ontem, ele já tem ali 11 anos de mercado, tem mais de 700 clientes ativos neste modelo que eu estou apresentando para você e em outros modelos, né, de regras de negócio para a nuvem. Tá? São mais de 15 mil usuários trabalhando, ou seja, 15 mil pessoas, vamos dizer assim, conectadas nesse ambiente de nuvem, trabalhando simultaneamente, vamos dizer assim, né? Então tenho a minha empresa, o meu vizinho, o outro lá na Bahia, o outro lá no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo trabalhando dessa forma como eu estou mostrando para vocês, que é colocando o meu servidor na nuvem e acessando ele através do navegador lá na internet ou de outros métodos.
Então, cada um vai ter lá o seu servidor, né? E por aí vai, a sua configuração interna que o pessoal da FWC fez. E lembra que eu falei da história de monitorar os servidores? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Do que é que o pessoal lá da FWC está fazendo. Então tem um software lá, tem um programa que vai estar olhando para o servidor da sua empresa, né? E vai estar lá medindo. Fala, olha, a memória desse servidor está consumindo muita memória, está ficando cheia. Ou o espaço do HD dele está salvando muito arquivo lá de foto do Photoshop lá, tá comendo o HD lá, vai acabar, vai falar que não tem mais espaço para salvar, né? O antivírus está sofrendo um ataque do hacker e o antivírus tá indicando isso porque o Firewall mandou uma mensagem para ele, né? Então esse software ele fica monitorando isso tudo. E aí é claro, né, eles vão ter ali algumas métricas, por exemplo, se o HD atingir 80%, manda um e-mail, manda um alerta, pisca a tela, não sei, alguma coisa que faça com que o gerente lá da área da FWC vai tomar alguma ação. Vai falar, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu ver. Nossa, o cliente lá fulano de tal, ele está criando muitos arquivos num curto período de tempo. Ou seja, você tem contratado lá, por exemplo, 20 teras de HD, de espaço em disco. Você está crescendo isso muito rápido. Eu já vou te avisar antes que dê problema. Falou, olha, a sua quantidade de arquivos está crescendo muito rápido. E de acordo aqui com o meu monitoramento, vai ser necessário comprar mais espaço ou apagar os arquivos antigos que você não utiliza mais. Então ele é proativo, né? Então esse monitoramento é proativo. Beleza? E aqui mais um slide mostrando ali o comparativo, né, entre possuir um servidor interno on-premise ou migrar para um servidor, um serviço de nuvem, né? Então eu tenho lá, quando eu estou dentro de casa, on-premise, o meu alto custo com equipamentos de firewall. Porque às vezes para o pessoal que usa simplesmente, né, a tecnologia, usa lá o seu computador na sua mesa, não imagina que para a rede da empresa funcionar, para ter acesso à internet seguro, não é só o servidor, eu tenho um equipamento que vem antes do servidor ainda, que é o switch de rede lá, que é onde chega o cabinho lá do poste da telefônica, da net, seja qual for meu provedor de internet, pum, conecta naquele equipamento e aquele equipamento gerencia a minha rede. Então, às vezes aquele equipamento ali também precisa ter um firewall dentro dele, né? Então existe um custo tanto do equipamento que possui esse tipo de tecnologia, quanto de um funcionário, né, de uma pessoa que vai instalar esse equipamento, seja ele interno da minha empresa, um funcionário mesmo, ou a empresa que me forneceu esse equipamento. Então tem um alto custo para fazer isso funcionar, né? E aí eu tenho também um custo para a prevenção dos ataques, né, que nem eu acabei de falar, a configuração desse firewall, tem a necessidade de ter vários especialistas diferentes para atender demandas diferentes. Então, de repente eu tenho uma equipe só pensando em redes e tudo mais. Uma outra empresa que me fornece o serviço de backup, né, guardo backups não no meu HDzinho espetado lá no servidor. Eu tenho uma storage, ou seja, eu tenho um HDzinho gigante que se chama storage, né, que tem uma alta velocidade de gravação, leitura e gravação, e aí eu vou fazer o backup do meu servidor nesse tipo de equipamento, né? Então tem o custo do equipamento, tem o custo de configuração desse equipamento, então ter alguém especializado nisso, né? Eu tenho um custo de melhorias tecnológicas, né? Se é tudo dentro de casa, que nem eu acabei de dizer, o próprio software tem uma vida útil, o Windows tem uma vida útil, o SQL Server tem uma vida útil. Quando a Microsoft fala, olha, a vida útil acabou, você tem que comprar a versão nova, você pode continuar com a versão velha. Você assume o risco de que você pode ser infectado por um vírus, de que amanhã pode ter uma versão nova que tem uma função nova que o seu software não tem, né? Então você tem um alto custo para manter a evolução. Saiu versão nova, compra a versão nova, né? Tanto do software quanto do hardware. Acabei de citar lá o exemplo do storage. O meu storage ele tem lá uma velocidade de leitura e gravação de tantos megabytes ou de tantos gigabytes por minuto ou por segundo. Aí passam-se ali 5, 10 anos assim, nossa, estourando. Você fala, nossa, meu, tá lento esse negócio aqui, né? Eu já tenho tecnologias muito melhores,
que você vai ter que fazer? Comprar equipamento novo, contratar gente especializada para configurar, instalar, copiar os dados de um lugar para o outro e por aí vai, né? Então tem um alto custo na minha operação. Do lado do cloud, toda essa preocupação que eu tenho dentro de casa foi para eles, né? Então eles vão se preocupar com isso, eu não me preocupo mais com isso. Então, eles têm os profissionais especializados nessas áreas, eles têm equipe dedicada só para verificar questão de firewall, de configuração de acesso, de antivírus, controle das mudanças de configuração que eu acabei de falar, né, de firewall, como mudou o equipamento, precisa mudar, eles que vão controlar isso, as melhorias, as evoluções, ou seja, eles vão garantir que o seu Windows vai estar atualizado, que o seu backup, né, o software de backup vai estar atualizado, o software de antivírus vai estar atualizado, ou seja, todo esse ambiente seu vai estar bem documentado para saber, opa, esse é o servidor de aplicação, esse é o servidor de backup, né? O acesso a essas informações então estarão configurados de uma maneira rápida e acessível mesmo para quem deve estar. Quem não pode acessar tal pasta realmente não acessa, quem pode acessar, acessa, né? E caso tenha algum problema, alguma dúvida em toda essa configuração, algo que não esteja funcionando, eles garantem então o suporte 365 dias ao ano, 24 horas por dia. Tá? Bem, então, para reforçar tudo isso que eu disse, quando eu estou olhando para o meu ambiente on-premise, né, eu estou olhando para a pontinha do iceberg, né, ou seja, eu falo, vou comprar um servidor novo. Quando eu falo isso, normalmente o usuário está pensando nisso aqui, né? O meu servidor novo é a máquina que eu estou vendo que eu vou comprar, né? Só que eu esqueço que não é só comprar a máquina, né? Eu tenho mais um monte de coisa aqui, ó, que eu vou ter que adquirir junto com essa máquina, que é a licença do Windows, a licença do banco de dados, controlar um plano de recuperação de backup. Eu preciso ter uma sala bem climatizada para essa máquina. Não vou gastar 30, 40, 50, 60 mil reais numa máquina e colocar ela numa sala quente. Por quê? Vai esquentar, vai ferver, vai queimar a máquina, né? Então eu preciso ter uma salinha, né, com um rack, com ar-condicionado. Não é simplesmente colocar lá um ar-condicionado em cima da máquina, que isso também não resolve. Ela tem que ter uma circulação naquele ambiente, né? Já tive casos de cursos que eu fiz justamente disso, de configuração de servidores, né? Onde um exemplo dado era justamente esse, aquecimento, né? Fala, poxa vida, eu tenho lá o meu servidor, tenho uma sala teoricamente preparada, configurada para aquilo, só que eu tenho lá no meu rack, né, 3 racks, um na esquerda, um no centro e um na direita. E o meu rack do centro, né, meus servidores que estão no rack do centro, vira e mexe dá problema, trava, né? E os 3 racks têm as mesmas máquinas, as mesmas configurações, tudo idêntico. Por que que a do centro trava? Por que que a do centro eventualmente superaquece? Então tudo dentro da mesma sala, está tudo com o mesmo ar-condicionado, por que que a do meio aquece? Porque os racks, nesse exemplo lá que o professor deu, que o instrutor deu, os racks estavam muito próximos um do outro. Ou seja, não existia circulação entre o rack da esquerda e o rack da direita para que o rack central fosse bem refrigerado. Então ele refrigerava a parte de trás do rack, a parte da frente do rack, a parte de cima do rack, mas o meio do rack não refrigerava como deveria refrigerar. Consequentemente, esquentava e aí travava o servidor, né? Então você vê que às vezes você tem o melhor software, a melhor configuração, o melhor ar-condicionado, mas simplesmente a disposição física deles na sala, no ambiente, fazia com que me gerasse um problema. Ou seja, nossa, Samir, você está viajando total. Por quê? Porque é uma realidade, acontece. Se eu for ter que configurar uma sala de servidor, eu tenho que pensar nisso tudo, né? Você precisa pensar nisso tudo, o seu técnico precisa pensar nisso tudo, né? Então, se ele não tem essa preocupação, o pessoal da FWC terá, tá ok? Backups, então, novamente, cabeamento e por aí vai, beleza? Agora eu falei bastante dos benefícios, dos recursos, né, que você vai ter indo para a nuvem, indo para o ambiente virtualizado. Nossa, vai custar caro, hein, Samir?
Não, né? Por quê? Eu sempre vou colocar os prós e os contras do meu ambiente local para o meu ambiente de nuvem, e também, claro, eu tenho que distribuir isso, né, ao longo do tempo. Lembra sempre da história da depreciação, da evolução que eu preciso garantir tanto de máquina quanto de software. Então, num exemplo bem rápido, né, bem didático, eu tenho aqui licenciamento com software. Se eu pensar nisso aqui dentro de casa, eu teria lá aproximadamente, num exemplo bem básico, 35 mil de aquisição entre Windows, banco de dados, backup, antivírus e por aí vai. Mais comprar equipamentos, mais manter a infraestrutura, que eu acabei de falar, ar-condicionado, refrigeração, tarará. Ter uma pessoa, né, ou uma equipe de pessoas para poder configurar, instalar, tudo isso. Né? Então, ao longo de 5 anos, né, mantendo toda essa estrutura, atualizando tudo, comprando equipamentos, fazendo revisões, eu teria consumido ali um recurso da minha empresa aproximadamente de quase R$500 mil aí, certo? Fazendo a minha migração para a nuvem, né, mantendo o mesmo parque de máquinas e tendo um perfil ali de 10 usuários, né, conectados, né, nesse meu ambiente de nuvem, mesmo ambiente só que na nuvem, eu teria ali um consumo dos meus recursos de apenas R$66 mil, né? Então a diferença aí é brutal, né? Pensando em montante financeiro mesmo, tá? Além da dor de cabeça do funcionário, né? da equipe, que teria que colocar isso tudo no ar, tudo funcionando e garantir que continuasse funcionando 365 dias do ano, 24 horas por dia, tá? Então é o que o pessoal da nuvem vai garantir pra gente. Então, ambiente local, R$500 mil versus ambiente de nuvem, 60 mil, R$70 mil aí, certo? E aí, ano, né? E aí, ao longo dos 5 anos ali diluídos. E aí, o que eu vou fazer? Bom, vou agora precisar sentar, medir, né, a minha configuração atual na minha empresa, que já está tudo funcionando com microdata, bonitinho, só que eu já estou aí, por exemplo, tivemos casos aqui de clientes que estão pensando em renovar o seu parque de máquinas, renovar servidor, renovar Windows, renovar SQL Server. Por quê? Porque eles estão naquela época que eu falei, 5 anos, 7 anos atrás compraram equipamento, já está na hora de comprar de novo. Então agora é a hora de pensar numa outra opção. Né? Será que já não é a hora da gente ir para a nuvem, ao invés de gastar todo esse montante dentro de casa, né? E ter que ficar gerindo, né? Que esse é um custo realmente alto, que é ficar gerindo isso, deixa o pessoal da nuvem se preocupar. Né? Então, tudo isso que eu falei para vocês hoje foi dito também lá no dia 12/9, né? No webinar que o pessoal fez da Microdata, que é representado ali pelo nosso gerente comercial Emerson, com o Marco Duarte e o Elton Médici lá da FWC. Então isso já tem a gravação deles, né, no YouTube. Nessa gravação que eu estou fazendo também com vocês, vou deixar o link da gravação anterior. Vocês podem assistir essa comigo agora, podem assistir a anterior para de repente tirar alguma outra dúvida que eu acabei não dizendo aqui, pode ser que eles tenham dito lá na outra apresentação, então recomendo que vocês assistam. E entre em contato com a Microdata para mais detalhes, né? Fala, eu quero uma visita aqui na minha empresa para fazer um estudo dessa migração, como é que funcionaria, qual o custo dessa migração, qual o custo de licenciamentos. Então, entre em contato, peça para falar aí com a nossa equipe de vendas. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo evento.